Olá a todos, estamos ao vivo, tudo bem? Esperar o pessoal entrar. Nós vamos falar hoje sobre o ataque que Israel promoveu contra o Hezbollah. O que aconteceu? Boa noite, Calazans, tudo bem? Nós vamos conversar rapidinho, vai ser uma live rápida. Eu vou explicar o que aconteceu e de onde veio provavelmente essa ideia do exército israelense, do Mossad, do serviço secreto israelense. Então o que aconteceu, né? O Mossad conseguiu, de alguma forma, que nós vamos aqui discutir qual foi, o Mossad conseguiu se infiltrar, conseguiu explodir os pagers que membros do Hezbollah estavam usando no Líbano. Então hoje foi dado start ao ataque, esses pagers explodiram e mataram alguns dos membros do Hezbollah e feriram outros. Uma das pessoas feridas é o embaixador iraniano para o Líbano, que está em estado grave. As estatísticas estão variando entre 2.500 pessoas e 4.000 pessoas atingidas por esse ataque dos israelenses. Eu não sei aí a estatística, mas é um número muito grande, muito impressionante, relevante, e mostra aí uma sofisticação absoluta e muito absurda do serviço secreto israelense. O serviço secreto israelense, o Mossad, tanto quanto o Shin Bet, que é um outro serviço de segurança interna, o Mossad atua no estrangeiro, eles estavam muito criticados, e com razão, por causa dos ataques do 7 de outubro. Mas eles têm tentado se provar e mostrar que não era só propaganda, porque quando teve o ataque do 7 de outubro, boa parte do mundo geopolítico e de espionagem falou, bom, os israelenses não são tão bons assim, né? Deixaram isso acontecer. E os caras estão tentando se provar agora. Boa noite, Ney, tudo bem? Realmente uma estratégia fantástica, mas agora eu vou explicar de onde veio isso, hein? É um caso de 2009. Eu olhei aqui o Twitter e eu vi que o Snowden alegou que, de acordo com o conhecimento técnico dele, que não é pouco, né? Não foi superaquecimento. Então o que provavelmente aconteceu, né? O Mossad conseguiu de alguma forma entrar na cadeia logística de produção do aparelho e inserir dentro do aparelho ou um explosivo, o que é pouco provável, mas provavelmente foi uma combinação química. Algum componente químico que em reação ali deu um comando, explodiram. E tem imagem que vazou aí de um membro do Hezbollah, estava no mercado, numa feira, explode assim, o cara cai na hora, um negócio impressionante. Então, Ney, eu realmente acredito que eles invadiram a fabricação do pager. O que eu diria, tá? Aqui eu tô tirando da minha cabeça, não tenho fonte nenhuma, com base assim, nos elementos, na experiência que a gente tem. Provavelmente, depois, o Hezbollah já estava abandonando o uso de celulares por uma série de motivos, eu vou explicar daqui a pouco. E provavelmente os israelenses induziram o Hezbollah a abandonar os celulares. Falaram, a cadeia de celulares de vocês está toda comprometida, vocês têm que mudar a forma de comunicação. E aí o Hezbollah foi para o pager e de alguma forma os israelenses já sabiam que os membros do Hezbollah iriam adotar uma marca talvez de pager muito específica. Eles conseguiram se infiltrar na cadeia logística e colocar esse componente químico ou explosivo dentro do pager. O que não é simples, o que é genial, e eu sempre aqui do ponto de vista técnico, né? Uma coisa assim, pouco provável de a gente ver, mas assim, cai no queixo, fantástico, palmas para Israel, quando acerta, quando critica, é para criticar mesmo. Um ataque muito coordenado, feito com escala, com sofisticação, esses pagers tocaram e explodiram, né? E o Hezbollah já estava abdicando do uso de celulares. O Cisne está perguntando se vai explodir a guerra, eu vou falar disso daqui a pouco, Cisne. Isso aí varia um pouco. Mas eu queria contar, qual que vai ser a consequência no curto prazo, né, do ataque? O Hezbollah já estava abdicando do uso de celulares. Por quê? Celular é uma ferramenta que imprime muita agilidade, mas também deixa um tracking muito grande, pegadas digitais, e é facilmente interceptável. Então, a espionagem mais tradicional, ela nem utiliza muito de celular. A espionagem tradicional utiliza muito da conversa boca a boca, o que a gente chama de courrier. Então, você utiliza um courrier para mandar mensagem, mandar recados. Pouca gente sabe. Um exemplo claro disso
foi a organização do 11 de setembro. O 11 de setembro foi muito organizado através de courrier. Não teve interceptação telefônica. Foi um dos motivos pelos quais a CIA teve tanta dificuldade e o FBI tiveram tanta dificuldade de conseguir evitar o 11 de setembro. Óbvio, teve muita falha da inteligência americana, bizarras, eu já falei disso. Eu tenho uma série sobre o 11 de setembro que eu falo sem medo, é a melhor série que tem no Brasil sobre o 11 de setembro. Entrem lá no Xadrez Geopolítico, é uma playlist. É um vídeo que o YouTube não entrega, infelizmente. A gente lida com um assunto bem delicado lá, então eu peço que vocês entrem no canal, se inscrevam e vejam a sequência de vídeos sobre o 11 de setembro. Mas o que acontece? O 11 de setembro foi muito planejado com base em courrier. Então o Bin Laden dava um recado para o courrier dele, que ia pessoalmente, fisicamente, para os terroristas e dava as orientações. Por que o Bin Laden fez isso na época? Porque ele já tinha sido treinado pela CIA na época da invasão soviética ao Afeganistão, então ele tinha boa noção, né, de como funciona a espionagem, e ele começa a dar essas ordens por courrier. E nessa época do 11 de setembro, a administração Bush tinha tirado orçamento da inteligência militar e da inteligência civil americana para interceptação. Para Human Intelligence, para abordagem pessoal. Eles tiraram recursos dessa abordagem pessoal. E eles focaram muito recurso na interceptação telefônica, interceptação de sinais, na telemática. O Bin Laden, sabendo disso, falou: eu não vou colocar os meus agentes para falar no celular e no laptop, filho. É tudo no boca a boca. O Bin Laden, por exemplo, ele passava recado na fase final da estratégia do 11 de setembro. O que o Mohammed Atta, que era o líder dos terroristas em território americano, que foi quem pilotou o primeiro avião, o que o Mohammed Atta fazia? Ele escrevia recados e colocava nas lixeiras. A lixeira que deveria receber o recado recebia uma marquinha de giz lá e pronto, era isso, tá? Então foi muito organizado com isso. Inclusive, uma das críticas ao 11 de setembro é que um dos terroristas na fase final da organização de 11 de setembro, ele comete o erro de usar um telefone público para ligar para outro terrorista. E essa interceptação essa ligação foi interceptada. Só que quem interceptou foi o FBI, e eles não entenderam o código que o terrorista usou. Eles queriam definir a data do ataque. Aí eles falam assim na ligação: são 2 palitos de fósforo, para se referir ao 11. O setembro já tinha sido definido pelo Bin Laden meses antes. Eles só precisavam do dia. Aí ele fala 2 palitos de fósforo, 11. E o FBI não entendeu que seria um ataque no dia 11 de setembro. Mas isso é para mostrar que essa questão de evitar o uso de celulares é comum desde 2001, tá? Enfim, o relatório do Senado americano, que aponta as falhas vitais para a ocorrência do 11 de setembro, fala exatamente disso. O excesso de recursos da espionagem para a telemática, para a interceptação telefônica e não para a interceptação de pessoal. Pegar o cara na rua, amaciar a carne e tirar a informação dele. É o mundo real como funciona, tá, gente? Independentemente aqui de ideologia. Deixa eu responder as perguntas de vocês antes de entrar no caso que eu quero falar, tá? Vamos ver. O Ney falou que estratégia fantástica. Fim, o Cisne, vai explodir a guerra? Eu não sei. Por que eu não sei, Cisne? Eu acho difícil explodir. Por quê? Se a gente for ver pragmaticamente, esse ataque de Israel, ele é um ataque simbólico, que demonstra poderio econômico, que demonstra poderio intelectual, poderio da inteligência. Mas foram 4.000 pessoas feridas, tiradas de atividade. Isso não é nada perto do número que o Hezbollah tem de soldados. Quase 500.000. Tá? E são caras bem treinados. Então, assim, é um ataque de propaganda, é um ataque que mostra força, que coloca de novo o Mossad no mapa, o Shin Bet no mapa. Mas, assim, não é aquilo que não gera um dano pro Hezbollah. Outra coisa. O Hezbollah é libanês financiado pelos iranianos. A estratégia iraniana para derrotar Israel é de longuíssimo prazo, cara. É de 50 anos, 100 anos. Esses caras não pensam como a gente aqui em regime democrático, 4 em 4 anos, tem que tocar o presidente e ganhar a eleição. A China, por exemplo, só para dar um exemplo, eles têm plano para os próximos 300 anos, isso está escrito, tá? Os iranianos pensam na mesma coisa. Então, assim, essa história de que os iranianos têm que revidar para mostrar força e mostrar que não, estão no jogo ainda e que não vão perder para o israelense, calma. Calma, porque assim, o jogo para os iranianos é diferente, é lento, é muito lento, bicho. Pra você ter noção,
Quando tem a Revolução Iraniana em 79, Khomeini ascende o poder, o objetivo dele é derrotar o imperialismo americano, que ele chamava de Satanás. O plano do cara é de no mínimo 50 anos. Então ele já assume falando, ó, não vou ser nem eu que vou implementar esse plano. É uma concepção que a gente aqui no Ocidente não tem. Porque o cara, por exemplo, a gente está em período eleitoral aqui em São Paulo, o cara promete, no meu governo de 4 anos vou fazer isso, isso, isso e aquilo. No Irã, não. Eu vou começar um processo que vai durar 50, 100 anos e eu nem vou entregar. Quem vai entregar são os meus netos, beleza? Beleza. É por isso que, por exemplo, o regime iraniano tem tanto apoio da população local, apesar da repressão interna. Tá? Os caras têm um plano de longo prazo. Então eu não acho tão óbvio essa questão de explodir guerra, como eu vi algumas personalidades da área de geopolítica falando. Para mim não é muito óbvio não, tá? Então não sei se vai explodir a guerra, acho que não. Por causa dessa mentalidade. Cisne foi um ataque cirúrgico mesmo. Abner está aqui, obrigado pela audiência, Abner. Ney, imagina como os líderes mundiais dessas facções devem estar se borrando com as possibilidades que esse tipo de ataque trazer para qualquer guerra. Fato, cara, fato. Por exemplo, se a gente for pegar, do ponto de vista técnico, os melhores serviços no mundo que lidam com essa parte de telemática são disparados os israelenses, né, provaram agora, os americanos e os franceses. Os franceses são muito bons. Cara, se você pegar o protocolo francês de cibernética e telemática, a forma como os líderes, por exemplo, o presidente francês, ele tem um telefone que é criado pelo serviço secreto dele. Não é um iPhone, não é um Samsung, não é nada. É uma coisa assim, foi desenvolvida num laboratório ali. Sabe o filme do 007 que tem o quê? É mais ou menos aquilo. É um telefone pro cara, para não ser interceptado. Eu sempre conto uma história. Eu fui policial civil aqui em São Paulo, e em determinada ocasião fiz um treinamento com o pessoal do GSI, que faz a segurança da presidência da República no Brasil. À época o governo era o governo do Lula. Eu fiz treinamento com esses caras e um oficial lá do Exército que estava no GSI, ele estava abrindo as pitangas lá, chorando as pitangas, e ele falou o seguinte, cara, que eles estavam com um problema, que o GSI ia utilizar um novo rádio para comunicação, super moderno, via satélite, que funciona desde o Everest até as Fossas Marianas, embaixo da Terra, mas tem um problema. Qual que era o problema? Era por satélite. Ok. Quem fornecia os serviços via satélite? O provedor de serviços de satélite? Os franceses. Então essa porra toda tá dominada, cara. Tanto é, não sei se vocês se lembram, quando o Edward Snowden faz o pronunciamento dele, explicando, jogando a merda no ventilador sobre o que acontecia na NSA, como eles monitoravam presidentes e autoridades no mundo inteiro, o Snowden fala exatamente do caso de Dilma Rousseff. Ele fala, eu conseguia interceptar a presidente do Brasil com 3 botões no meu teclado. Eu conseguia interceptar a presidente do Brasil com 3 comandos no meu teclado. Tá? Então é um país aqui que não tem soberania. E nós temos que pensar nisso. Então, realmente, os líderes mundiais agora vão ficar com receio e, assim, tomar mais cuidado. Vejam, por exemplo, outro exemplo que eu gosto de dar. Vladimir Putin, quando ele dá entrevistas lá pro... aquele cineasta... Cara, esqueci o nome dele. No PVT, se vocês entrarem no canal PVT no YouTube, digitarem assim, entrevistas com Putin, vai ter uma entrevista que ele deu para um grande cineasta famosíssimo, esqueci o nome agora, na época que o governo americano era o Obama. E o Putin fala lá que ele não usa celulares. O Vladimir Putin não usa celular. Então no Kremlin, sede do governo central russo, você tem lá um celular, um telefone velho daqueles de fio, e alguns até tem uns de botão, e tem aqueles lá que você girava. Lembra? Isso aí é da minha infância. O cara usa isso porque é um circuito ali interno fechado, né? E de mais difícil interceptação. Não sou da área técnica, não entendo nada disso. Mas se o presidente russo usa é porque funciona, né? Evita a interceptação. Enfim, Glaucia Brigato, canal Xadrez Geopolítico no YouTube. Melhor canal de geopolítica do YouTube disparado. Obrigado, Glaucia. Melhor que o Brasil Paralelo. Tamo lá. É nóis, Cisne. Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio. Igor, acredito que esses pagers eram um dispositivo pronto para os próprios terroristas em caso de descumprimento de alguma ordem. Caramba, não tinha
Caramba, não tinha pensado nisso, Igor. Então a tese do Igor é o seguinte, e não é um absurdo, hein? Caramba, meu. Porra, agora você não tinha pensado nisso, quebrou a banca. Olha, como é bom a gente conversar com gente que não é da área, né? O meu viés cognitivo é tão forte para ver o que eu quero ver e o que eu já conheço, e o que é sempre dia a dia, que eu não cheguei a algo óbvio. O Igor falou então que, por exemplo, esses pagers podem ter sido implementados com um dispositivo interno pelos próprios terroristas para evitar uma traição. Então, por exemplo, todo mundo que recebe o pager recebe, mas tem um explosivo dentro. Os israelenses descobriram isso, em vez de explodir um dos pagers, explodiram os 4.000 pagers. Fantástico, Igor. Não tinha pensado nisso. Eu vou procurar informação sobre isso, tá? Alan, obrigado pela audiência, Aaron. Mas o Cisne perguntou, mas o Irã deixar passar não enfraquece? Talvez, Cisne, assim, enfraquece na nossa visão. Na nossa visão ocidental vai enfraquecer. A gente vai ver na mídia, na imprensa falar, o Irã é fraco porque não reagiu. Só que, cara, para eles é indiferente isso. Eles não querem saber, eles pensam muito no longo prazo. Então, na nossa mentalidade, na nossa formatação mental, sim, é um sinal de fraqueza. Para eles, não. E para eles, a guerra é de longo prazo. Karina entrou. Obrigado pela audiência, Karina. Igor, China com a União Soviética já tem esse plano há anos, onde se encaixa Venezuela e países da América Latina. Igor, você falou de Venezuela e o exemplo que eu quero dar é sobre Venezuela, então segura a onda aí, eu vou falar disso. Bruno, grande Bruno entrou. Denise, obrigado pela audiência, Denise. No caso a Dilma não fala coisa com coisa mesmo. Muito bom, Cisne, é verdade. A Dilma dilmava, lembra? Virou até verbo. Pagers não podem ser acompanhados ou traqueados, Igor. O Igor falando. Efetivamente eu não sei da parte tecnológica disso, mas talvez. Não, Cisne, o Cisne falou, muita gente está indo na mesma hora, difícil. Não, Cisne, o que o Igor quis dizer foi o seguinte. O Hezbollah entregou esses pagers para todo mundo, ok? E já colocou um dispositivo químico ou explosivo dentro desses pagers. Então, todo mundo imagine, 4.000 membros do Hezbollah receberam esses pagers. Se houvesse uma traição, por exemplo, o membro 999 traísse, o pager dele só explodiria. Então, o próprio Hezbollah daria o comando para explodir o pager de algum membro que traiu. Só que, provavelmente, os israelenses descobriram que existia esse mecanismo e, em vez de aplicar para um, aplicaram para todos ao mesmo tempo. Foi isso. Esse é o raciocínio do Igor. Muito, muito interessante. Beleza. Agora eu vou falar para vocês do caso que provavelmente gerou essa influência e induziu o serviço secreto israelense a fazer isso. Em 2000 bom, todo mundo sabe, aqui eu vou ter que falar da Colômbia. Todo mundo sabe que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma guerrilha marxista-leninista que chegou a dominar 40% do território colombiano, eles visavam a derrubada do governo colombiano para a implementação de uma ditadura comunista, nos moldes castristas, bem guerrilheiro, enfim. O que aconteceu? As Farc, elas ganharam muito poder porque se aproveitaram do fato da população colombiana ser muito pobre e querer realmente mudanças sociais, e eles também se financiaram muito com o tráfico de drogas no mundo inteiro. O que acontece lá por 2006? Por 2006, o Departamento de Estado americano começa a mudar a política deles em relação às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E por uma série de motivos que eu não vou explicar aqui, porque senão ficaria muito longa a live, o Departamento de Estado americano resolve então que as Farc têm que acabar na Colômbia. Até então era muito vantajoso, assim, ou indiferente a atuação das Farc em território colombiano, mas depois, em 2006, eles resolvem mudar a atitude. Aí o que acontece? O Departamento de Estado designa uma equipe especial da CIA para lidar com as Farc. E uns caras muito bons, muito especialistas, assim. Um deles, inclusive, o Michael Scheuer, que é um grande gênio da espionagem, chegou a atuar 1 ano nessa unidade. E aí eles falam, bom, como que nós vamos acabar com as Farc? E aí eles descobrem o seguinte:
Eles descobrem que a Farc estava recebendo dinheiro, mas muito armamento, principalmente, através da Venezuela. Então, o governo, que na época era do Hugo Chávez, tinha criado uma série de empresas de fachadas ao redor do mundo. E através dessas empresas de fachadas, através de um mecanismo bem complexo, eles conseguiam desviar armas e entregar essas armas para as Farc. Por que isso é complexo? O comércio de armas no mundo inteiro, ele é end user, usuário final. Então, por exemplo, o Igor, que está aqui na live, ele quer comprar uma arma que vem da Áustria. Ele compra aqui no Brasil, se ele quiser, se tiver um representante, ou compra da Áustria, enfim. Mas o armamento sai lá da Europa, lá da Áustria, com o usuário final, o Igor. Então, quando tá lá comprando a arma, ela vem com o usuário final, Igor. Então, o contrato é end user. Por isso que é absurdo as armas que a gente encontra no Rio de Janeiro. A gente encontra... E aí, Diego? Tudo bem, Mangabeira? Cara, saudade de você. Um abraço, viu? Obrigado pela audiência, cara. Se tiver pergunta, faz aí. Então, o contrato de armas ao redor do mundo, ele é end user. Então, por isso que é chocante a gente ter armas no Rio de Janeiro. De onde vieram essa porra dessas armas? Entendeu? Como que elas chegaram aqui se o usuário final, ele é designado? Se ele é designado e a arma não chegou para ele, ele vai reclamar. E aí a fábrica faz o quê? Entendeu? Eu compro uma arma, a arma não chega pra mim, pra onde foi essa arma? Eu vou ficar quieto? Eu gastei 20 mil reais numa arma e vou ficar quieto? Não, eu quero saber. E a fabricante da arma tem que dar uma explicação. Então é muito difícil, assim, o tráfico de armas é um negócio assim, são operações bem complexas. Mas enfim, o Hugo Chávez, com o apoio da inteligência cubana, eles conseguiram fazer ali um fluxo de armas e fornecer para as Farc. Então, quem estava fornecendo armamento para as Farc era o Hugo Chávez através do serviço secreto cubano, beleza? Então, as Farc recebiam armamento dos serviços da Venezuela por intermédio dos cubanos. Tranquilo, normal. O que a CIA fez? Eles começaram a entregar para as Farc muito armamento. Rafael, como assim? A CIA quer acabar com as Farc e arma as Farc? Sim. Por quê? Porque a CIA começou a entregar para as Farc um armamento que, eu vou usar uma terminologia que é errada aqui, se alguém entende de armas aqui vai cair para trás, é só para explicar para o público leigo. É o calibre intercambiável. O que acontece? Existem alguns cartuchos de armas que eles podem ser disparados com segurança em uma arma que tem um cano para cartucho diferente, uma câmara para cartucho diferente. Eu vou chamar isso assim de forma pejorativa, assim, de forma errada, não é técnico, de calibre intercambiável. Não existe calibre intercambiável se você está aqui e você entende de arma, tá? Mas o que a CIA fez? Começou a entregar armas para as Farc através de calibres intercambiáveis. E aí, só que as Farc começaram a receber essas armas, tranquilo, e acharam que ia usar em operações. Só qual foi o problema? A CIA sabia que, do ponto de vista técnico e científico, essas armas não funcionavam bem na realidade do terreno colombiano. Por quê? A Amazônia colombiana ela é fechada, úmida e muito quente. Eu estive lá em 2016, eu presenciei isso, testemunhei isso no meu corpo. É muito pesado, é diferente, o calor não é normal. E as armas não funcionavam nesses ambientes. A Colômbia tem também algumas áreas que são muito altas, chega aí a 5.000 metros, que não é selva, mas as armas também não funcionavam direito nesse terreno. Por que as armas não funcionavam direito nesse terreno? Ninguém sabia. Na época, ninguém sabia. Nem a CIA sabia. Mas a CIA sabia, do ponto de vista empírico, que elas não funcionavam corretamente. Então elas foram entuchando, atolando as Farc de arma. E as Farc tinham que pagar por essas armas. Então as Farc pagavam por essas armas. O Hugo Chávez foi enganado, porque era uma operação da CIA. Então quem recebia o dinheiro era em parte o Hugo Chávez, era em parte a CIA, ou seja, as Farc davam dinheiro para a CIA, e assim entregava armas que na realidade do contexto colombiano não funcionavam. O que acontece então? A CIA começa a entregar essas armas para as Farc, entrega, e fala para o governo colombiano: halt, parem de combater as Farc, porque senão eles vão descobrir que o armamento não funciona. Tanto é, vocês podem pesquisar, um período ali entre 2007 e 2009, para de ter confronto entre exército colombiano e Farc,
só que não tem acordo de paz nenhum selado. Porra, por quê? Porque veio um comando da CIA falando, parem de combater. A gente vai atuchar esses caras de armamento e quando vier a hora de combater, eles vão lidar com a realidade de que o armamento não funciona. O Igor fala aqui, diferença na pressão do ar, altitude muda e umidade também. É verdade, Igor. Isso tudo, até a parte... O campo gravitacional da Terra ele não é uniforme na Terra inteira. Você tem a parte do Coriolis, que é um efeito através da rotação da Terra. Mas os técnicos americanos não sabiam explicar cientificamente por que aqueles calibres específicos não funcionavam naquelas regiões do mundo. E tinha um outro problema, que às vezes ele funcionava, mas ele não conseguia fazer o trespassamento de objeto. Então o que acontecia? A CIA descobriu que às vezes você pegava um fuzil intercambiável no 308 lá, Pua Magnum, se atirava numa palmeira, a folha de palmeira fazia o trajeto do projétil cair, bizarramente. Então tinha uma curva, como se fosse uma deflexão no projétil. E na época não se sabia por quê. Hoje se sabe, tem estudos mais claros do porquê que isso acontece, né? Pode ser até, inclusive, a espoleta, a munição, a forma de conservação dessa munição e da espoleta. Enfim, é uma questão técnica envolvendo arma, não tenho nem condição de falar muito sobre isso. Tem vídeo no canal do Thiago Almeida, um dos maiores atiradores do mundo e é brasileiro, e ele explica sobre isso do ponto de vista técnico. Enfim, o que os americanos fazem então? Lotam as fábricas de armas de calibres intercambiáveis, já expliquei que essa nomenclatura não é correta, fazem as forças colombianas pararem de combater as Farc por 2, 3 anos, e aí depois que as Farc estão inundadas de armamento e já gastaram todo o dinheiro na compra desse armamento, sendo que parte desse dinheiro foi para o Departamento de Estado americano e outra parte foi para o Hugo Chávez, eles falaram para o governo colombiano, pau. Aí o governo colombiano, o exército colombiano vai para cima. Quando o exército colombiano vai para cima, as armas param de funcionar. E aí as Farc perdem de 40%, elas caem para 20% de território dominado, que é o que acontece até hoje. Para vocês verem como foi eficiente. Isso forçou as Farc a fazer um acordo de paz que foi praticamente definitivo em 2016. E desde então, as Farc nunca mais conseguiram se reavivar. Por quê? Porque já tinham perdido dinheiro, o Hugo Chávez falece, o Nicolás Maduro, que substitui o Chávez, não consegue, por uma série de motivos, dar continuidade a esse apoio às Farc, e os Estados Unidos continuam pressionando com dinheiro e armamento e dando suporte para as forças colombianas. Então vejam, a semelhança do que aconteceu agora com Israel e os Pagers. Os americanos, uma operação fantástica, belíssima, muito bem arquitetada. Eles enchem o inimigo de arma, pegam o dinheiro do inimigo, só que a arma não funciona na hora H. É muito bom, muito legal. Bom, é isso. Não é o primeiro caso. Nos anos 80, início dos anos 90, Israel mata um terrorista, que eu esqueci o nome agora, através do uso de celular. O celular estava começando a surgir. Esse líder, ele tinha um celular daqueles tijolão. Os israelenses conseguem colocar um explosivo dentro do celular do cara. Operação super complexa, né? Tinha gente infiltrada, eu acho que era o segurança, o guarda-costas desse terrorista. E aí, numa hora específica, ele vai lá dar um comando para um ataque terrorista, os israelenses apertam um botão e o cara perde a cabeça explode, né? Enfim, é o mundo real, gente. Pra vocês verem como funciona, né? E como é delicado esse controle, porque assim, isso vai obrigar agora o Hezbollah a atuar com courriers, que foi o que o Bin Laden fez para organizar o 11 de setembro. Então, a partir desse atual momento, muito provavelmente vai ser mais difícil para os israelenses interceptarem sinais oriundos aí do Hezbollah. Mas faz parte do jogo, eles sabiam. Esse golpe de hoje é muito mais um golpe de propaganda do que efetivamente de baixa, porque 4 mil soldados, mesmo que os 4 mil tenham morridos, percentualmente isso é pouco dentro do acervo, né, da quantidade do exército do Hezbollah, que é basicamente o exército oficial do Líbano, né? O Hezbollah, fazendo uma analogia aqui tosca, só para vocês entenderem, ele surge como uma milícia paramilitar, só que ele ganha prestígio e força tão grandes que ele se torna força oficial. É mais ou menos, forçando muito a barra, né? Entendam o meu exagero,
É mais ou menos como se o PCC aqui no Brasil, ou o Comando Vermelho, ficassem tão fortes a ponto de ser mais vantajoso para a própria população ordená-los como os agentes de segurança pública em vez da polícia ou do exército. É mais ou menos isso. Por que eu gosto de falar isso? O Hezbollah, ele surge como uma milícia paramilitar, mas hoje ele é força oficial. E os membros do Hezbollah são muito bem treinados, tá? Não é tão simples para Israel fazer uma guerra contra os libaneses por causa disso. O Líbano é um país falido, é um estado basicamente falido, se não está ainda, está em vias de. Mas o exército é muito forte, o Hezbollah, né? E inclusive na incursão que os israelenses fizeram em 2006 no Líbano, eles basicamente perderam. Foi uma derrota militar dos israelenses para o Hezbollah, que era o exército da época. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Ney, o Netanyahu precisava melhorar a moral dele em Israel. Perfeito comentário, Ney, perfeito. Netanyahu enfrenta uma crise de credibilidade interna e externa. Interna pelos casos de corrupção, qual ele é acusado. Externo pela campanha dele em Gaza, que é muito rechaçada pela comunidade internacional. Muita gente acusa de genocídio. Então, assim, Israel está perdendo apoio internacional. Inclusive, é interessante para vocês verem o seguinte, né? Eu, infelizmente, não tive como acompanhar o último debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump, mas, pelo que eu vi ali por cima, muito da pauta dos candidatos é a defesa de Israel, né? Os dois são muito pautados nisso. E por quê? Porque eles entendem a força do lobby israelense dentro do território americano. É obrigatório, basicamente, é mandatório para um líder americano proteger Israel. Isso é herança aí geopolítica e diplomática de longa data dos americanos. Não estou falando se é certo ou errado, estou falando o que é. Então, como o Netanyahu está muito prejudicado no âmbito interno por causa dos esquemas de corrupção, das acusações de corrupção, e no âmbito externo por causa da campanha em Gaza, os americanos é que dão esse suporte e vão tentar reaver a imagem dele. Então, também, dentro do território israelense, ele precisava melhorar a imagem, a moral dele em Israel. E vamos ver o que esse ataque vai promover, né? Dani Veloso. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, isso, gente. Se vocês tiverem mais perguntas, eu já estou para encerrar a live. Mas, provavelmente, os israelenses tiveram essa ideia do ataque de hoje com base nesse caso que onerou as Farc lá nos anos 2009, 2008 e 2009, e que foi o início do fim das Farc, porque fez as Farc se descapitalizar e também receber um armamento que não funcionava. Brilhante estratégia dos americanos, a CIA foi fantástica nesse caso. Gente, obrigado. Nada se cria do zero. Perfeito, nada se cria do zero. Nunca sai nada do zero, isso mesmo. Gente, obrigado a todos, muito boa noite, obrigado pela audiência, meus fiéis amigos aqui. Obrigado, Igor. Obrigado. E, cara, muito boa sua observação, bicho. Eu vou atrás disso aí, vou dar uma pesquisada, ver se eu acho alguma informação aí de alguma fonte de inteligência, para ver se não é o caso mesmo, né? Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. É muito bom conversar sempre com gente com um pensamento diferente, tira a gente da bolha, estoura a bolha e faz a gente ter um pensamento diferente. O Igor não é da área e fez um comentário aí que me deixou... Eu já não tenho cabelo, Igor. Porra, agora vou ficar careca mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Abraço.